Quem mandou você sentar, pode ficar de pé aí. Levanta seu braço mais alto que você puder aí. Fecha um pouquinho os seus olhos. E peça a Deus agora a experiência da tua vida, de mudança de vida. Levanta seus braços e fala para Deus que você quer mudar de vida. Que você não quer ser como Herodes, que escutava a palavra, achava bonito que João pregava, mas não caía no coração e não se convertia. Levanta os seus braços mais alto que você puder, como estivesse pegando a mão do Senhor, e fala para Ele que nessa tarde o Senhor vai escrever um novo tempo na tua história, na tua vida, no teu coração. Fala para Deus a disposição da tua alma. Fala para Deus que você quer Ele, que você precisa dEle, que você está cansado de chorar, de se emocionar com a palavra, mas não mudar de vida, não ter uma vida reta, uma vida convertida, uma vida onde Deus seja o Senhor de tudo e de todos. Levanta os seus braços, fecha os seus olhos e começa a falar para Deus do teu jeitinho. Não precisa falar que Ele é o Senhor da Sagrada Escritura, nem que Ele é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, mas fala para Ele: Tu és o meu Senhor, o meu Deus. Eu não quero mais confiar nos cavalos, nos cavaleiros. Eu quero confiar no Senhor dos Senhores. Então nessa tarde ganhe o meu coração. Senhor, nessa tarde não permita que eu saia da canção nova do jeito que eu cheguei. E se eu cheguei me arrastando, eu quero voltar correndo. E se eu cheguei correndo, eu quero voltar pulando. E se eu vim pulando, eu quero ir para o céu. Levanta a tua mão e começa a orar. Levanta sua mão, levanta sua mão. Você não precisa de ninguém te empurrando, te conduzindo. É o teu coração unido a Ele, desejando Ele, pedindo por Ele, clamando por Ele. Que Ele seja tudo em nós. É um convite, e o convite tem que ser aceito. O convite tem que ser aceito. Eu quero ouvir vocês. Os confiam, os confiam. Como estivesse pegando a mão do teu rei. Como estivesse pegando a mão do teu rei. Uns confiam em cavalos, eu confio no Senhor. E se você confia no Senhor, bate palma e faz um barulho tremendo aqui. Aleluia! Agora pode sentar. Tem lugar aqui na frente. Eu quero falar para você que está aí de pé no fundo. Pode vir aqui, que eu sou um negão muito carente, amém? Tomei banho. Não tomei banho, mas pode vir. Para quem não me conhece, o meu nome é André Maria. Fala: oi, André Maria. Não, fala mais alto, eu quero te ouvir. Fala: oi, André Maria. Oi, como você está? Como está sua mãe, seu pai? O cachorro, o papagaio? Está tudo tranquilo? Pega comigo a palavra do Senhor lá em João 21. O Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. João 21, 18. O tema proposto para mim neste acampamento maravilhoso, e eu já peço licença a toda a comunidade, a toda a evangelização que essa comunidade que eu tanto amo está fazendo. Eu quero pedir a bênção do Padre Ailton, o Padre Barnabé, o Padre Samuel e todos os irmãos. Eu quero falar que eu também sou fraternidade. Eu amo vocês. Bênção para quem está feliz está aqui. Levanta a mãozinha e fala: eu. Cara, é a primeira vez que eu prego aqui na Canção Nova, então eu nunca mais vou esquecer. Aleluia. Nunca mais. Acharam? Enquanto você procura, eu vou me apresentar. Falei
Meu nome é André Maria e eu quero dar uma notícia para todas as mulheres que vieram hoje atrás de um homem muito bonito. Cadê a mulherada que veio atrás de um José? Levanta a mão aí para mim. Que está solteira, sem vergonha. Vai lá, levanta a mão. Suas encalhadas, vai embora daqui, some. Rapa, vai embora, some. Porque eu sou casado, entendeu? Mano, eu sou casado e muito bem casado. Eu sou um negão bom de conversa, amém? Mano, eu conheci a minha mulher no pagode. Ninguém é perfeito, no pagode mesmo. Eu vi ela no pagode de longe, eu falei, mano, essa mina é gata. A manga é muito alta, mas meu braço é curtinho, mas eu vou dar uma pedrada, eu acho que eu vou pegar. E olha só como eu fui pra cima dela, se liga só. Olhei para ela e falei assim, vamos tomar uma garapa e comer um pastel. Depois da garapa do pastel, eu fiz 7 filhos nela, aleluia. Mano, eu sou um velho em atividades. O meu filho mais velho é o Djavan, lindão, negrão, bonito. O segundo filho é o mais bonito de casa, é o Davi. Mano, o Davi é gato. Nunca ficou feio, nem quando perdeu os dentinhos. O terceiro é o Quinquim. Ele tem uma cabeçona desse tamanho assim, ó. Igual o papai. O Quinquim é autista. Ele é um amor de casa. Ele é o que manda em casa. O quarto, graças a Deus, é preto. Dá um aleluia aí, aleluia. Pepe Maria. A quinta e a sexta, a Maria Clara e a Maria Escura. Estão lá no céu me esperando. Um dia eu vou fechar os meus olhos aqui e vou encontrar as minhas princesas na eternidade. E a rapa do tacho é o João, o Dodô, o docinho. Sou floreiro da Comunidade Geral pela Imaculada, não estou sozinho. Vou ministrar a palavra agora. E hoje à noite nós vamos fazer o melhor show da nossa vida aqui nesse acampamento. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu mesmo te cingias e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás os braços, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isso para dar a entender como de tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. E acrescentou, segue-me. Olha para o teu irmão do lado direito, para o esquerdo. Fala para ele, segue Jesus, mano. Olha para o outro lado e fala, segue Jesus, mano. Meus amados jovens, presta atenção. O texto que eu acabei de ler é do grande São Pedro. E o nosso coração tem que fazer festa quando nós escutamos falar sobre o grande Pedro. Ninguém nessa terra, poucos homens e mulheres tiveram mais honra do que Pedro. Poucos. Nós vamos vendo no decorrer do amor de Deus, e você vai vendo Deus elegendo e fazendo grandes coisas. E o Senhor, que não deve para ninguém, Ele vai cuidando do seu povo desde o início. Para Adão e Eva Ele deu o paraíso. Para Noé uma arca. Para Abraão Ele deu a maior descendência dessa terra, os judeus, os muçulmanos e os cristãos. Para Jacó Ele deu a bênção, as 12 tribos. Para Moisés Ele deu a vitória no Egito. Para Josué, Jericó. Para Sansão, força. Samuel, profecia. Para Davi, um reino. Para Sansão, sabedoria. Para Oséias, os seus sentimentos. Para Nínive, a cidade do pecado, o seu perdão. Para Isabel e Zacarias, um filho na velhice. Para a Virgem Maria, Ele deu um rei que ela carregou em seu ventre. Bate palma para tua mãe aí. Para São João, Ele deu mais do que tudo. Entregou a bem-aventurada na cruz. Para Judas, o traidor, a amizade. Para São Paulo, um sentido na vida. Mas para São Pedro, Ele entregou a tua igreja.
Nós comparamos as honras maiores que qualquer católico, que quando ele começa a contemplar o mistério de Deus, ele vai vendo que Deus entrega a São José ser pai do nosso Senhor nessa terra. A bem-aventurada Virgem Maria, a mãe, a nossa poderosa mãe de Deus, a honra das honras. Mas ele entrega a chave para Pedro, um homem simples como eu e você, um pescador. E o Senhor elege, o Senhor chama um homem que não era um homem extremamente virtuoso, mas no caminhar com o Senhor, depois da pesca, depois de tantos momentos com Deus, aquele homem foi se convertendo, se rendendo e entregando a Deus. Então nós temos que entender uma coisa, aí você, presta atenção. O Senhor se atrai por homens que dependem dele, amém? Pessoas simples, pessoas que querem de verdade não só ouvir a palavra, mas saber que a palavra cai no coração. Não é a nossa virtude, não é o nosso conhecimento, não são os nossos bens, aquilo que a Clara profetizou na canção, não os cavalos e nem dos cavaleiros, mas uma confiança plena naquele que te chamou. Deus chamou Pedro, um pescador, para que eu e você, pessoas simples, que uma hora está correndo, outra hora está gatinhando, uma hora está pulando, uma hora está chorando, para falar que existe um jeito, e o jeito é se colocar com uma profunda dependência dele. Alguém que quer viver para o Senhor, alguém que quer se apaixonar por Deus, alguém que quer olhar para a vida dele, e olhando para a vida dele entende que sem Deus não tem mais nada ali. Sem Deus não tem mais nada para você e nem para mim. Mas com Deus nós vamos além, até o final. O tema proposto é viver crucificado para o mundo. Meus amados irmãos, entenda uma coisa: Jesus, ele não chama nenhum dos seus para se crucificar. O Senhor chama eu e você para pegar a cruz e seguir. Você entendeu? Deus não te chama para subir na cruz. O Senhor te convida para pegar a cruz. Mas subir na cruz é para quem ama, meu irmão. Subir na cruz é para quem quer crescer com Deus. Subir na cruz é para quem entende o chamado. Se crucificar com o Senhor não é para qualquer um, é para aqueles que escutam a palavra e colocam ela no teu coração. É para alguém que quer de verdade viver o mistério do amor, o mistério da paixão. Aquele que quer ser um santo. Você quer ser santo? Não, que xoxeira. Meu Deus, eu estou pregando para... Você quer ser santo? Não, fala firme. Porque com esse sim, mais ou menos, Deus não vai entender se é verdade. Eu quero falar para você, o Deus que te atraiu, o Deus que fez você vir nesse acampamento, Ele convida você a pegar a cruz, e no decorrer do acampamento, você vai olhar para Ele e falar: Senhor, eu te amo tanto, que eu quero subir, Senhor, coloca um prego aqui, o outro nos meus pés, porque eu quero te amar. E amar o Senhor, meu amado jovem, subir, se crucificar com Ele, vai fazer você renunciar a muitas coisas nessa terra. Mas feliz daquele que deixa alguma coisa pelo nosso Senhor. Feliz daquele que deixa algo pelo nosso Senhor, porque Ele encontra. E eu quero contar um negócio para vocês. Eu encontrei Jesus há mais ou menos uns 18 anos. Você quer saber como? Não, fala alto para mim. Você quer saber ou não? Então fala assim: conta, André. Não, fala, conta, Andrezinho. Mano, eu fui num grupo de oração, cara. Eu era do mundo, maluco, um doido. Quem está falando aqui é um ex-cachaceiro. Saiu com homem, saiu com mulher. Um homem que arrebentou, usou droga. Um homem que bebeu, um homem que fez só desgraça na terra. Um ex-adúltero. Um dia eu fui no grupo de oração. Falei para minha mulher, era amigado com ela. Falou: vamos no grupo de oração? Ela: vamos. Chegamos no grupo de oração, meu amado irmão. Quando eu estou subindo aquelas escadas, eu recebo um abraço. Quem já foi em grupo de oração? Levanta a mão aí. Mano, a acolhida faz a diferença no negócio. Recebi um abraço e falei: meu, faz tempo que eu não encontro isso. E quando eu recebo aquele abraço, lá naquele grupo de oração,
Eu entro naquela igreja, mais de 2.000 pessoas, um grupo de oração de Araraquara, um novo Pentecoste, muita gente, fogo caindo, a graça de Deus acontecendo, e eu ali impressionado com aquele grupo, mas com os olhos secos e com uma vontade de ir embora. Minha mulher, que estava rezando muito pela minha conversão, nós sentados lá na última coluna da igreja, e eu ali com os olhos olhando para um lado e para o outro, vendo o que eu ia fazer. De repente, mano, o povo começou a levantar a mão e começou a rezar assim: chupa bala house. O pior não foi isso. O pior é que tinha um outro povo que rezava assim: Amalacai, Amalacai, Amalacai. E eu não via nem a bala e nem a mala caindo. E eles levantavam o braço e começavam: chubabala, 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 house, abalacai, abalacai, abalacai. Eu falei: mano, esse povo é tudo maconheiro igual eu. Mano, era um grupo de oração, velho, da Renovação Carismática Católica. Eu quero falar pra você, eu sou renovação, mano. E o fogo caindo, e nego orando, e eu ali morrendo de medo. De repente, você não está entendendo. Pior que é orar em línguas, era nego repousando no seu pé e você nem entendendo o que está acontecendo. De repente caiu um cara no meu pé, eu: sai para lá, diabo. Morrendo de medo. Mas naquele grupo de oração aconteceu algo que mudou a minha vida, e eu nunca mais fui o mesmo. Naquele grupo de oração cantaram uma música, e aquela música mudou a minha história. Você quer ouvir aquela canção? Você quer ouvir mesmo? Então fala: canta, Andrezinho. Eu não vou cantar, quem vai cantar vai ser a minha voz favorita. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feita assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feita assim. Depois dessa canção, eu nunca mais fui o mesmo. O meu coração cresceu algo que nunca mais vai parar. Um desejo de eternidade, uma loucura por eternidade, um anseio pela eternidade, um desejo louco de viver aquilo que Deus tem para mim. Meu amado jovem, eu contei a minha experiência com Deus. Você viveu a tua experiência com Deus? Você lembra? Foi numa vigília, num grupo de oração, foi numa santa missa, foi no rosário com o Frei, foi numa pregação do Moisés, foi num show da fraternidade. Teve um momento na tua vida que Deus beijou a tua boca, te pegou no colo e falou que Ele te ama, amém? O que você fez com isso? Você só chorou? Só se arrepiou? Ou você colocou a tua vida na disposição do Senhor e fez a tua vida aquilo que Deus queria? O que você fez com isso? Você pegou a cruz, amém, mas você subiu nela, ou ainda você está negociando? Porque o Cristo que me encontrou há 18 anos atrás está à procura de novos santos para a sua igreja. Tem que ser você, tem que ser você. Porque, presta atenção, eu já sei que eu vou ser. Pergunta para mim: o que você vai ser, Andrezinho? Mano, eu vou ser santo. E eu tenho até imagem.
Você não tem imagem, não? Você não tem? Você nunca sonhou com a tua imagem? Você nunca sonhou com o teu nome? O meu vai ser André, Santo André Maria, Santo André de Maria Imaculada. Mano, você imagina, minha imagem vai ser isso. Um tênis colorido no pé, pode ser rosa, amarelo, vermelho, bem cheguei. Calça preta, camiseta preta. Até aqui, sinal da comunidade. Aqui, corrente, lógico. Escravo de Jesus, pela mão da mamãe, amém. E do outro lado, esse negócio aqui, o rosário. Mano, você não sabe o que eu ganhei de Deus através disso daqui. E a minha imagem vai ser assim, ó. Porque eu entendi que eu não tenho mais nada no mundo. O que eu procurava nas drogas, nas noites, nas mulheres, o dinheiro, eu entendi que o Cristo tinha tudo para mim. E subir, meu amado irmão, vai te obrigar a deixar muita coisa. Subir na cruz vai te obrigar a mudar a tua conduta, a deixar algumas coisas. Subir na cruz vai fazer você obedecer o teu padre, sendo bom ou sendo ruim, o teu coordenador sendo bom ou sendo ruim, o teu líder sendo bom ou sendo ruim, o teu fundador sendo bom ou sendo ruim. Subir na cruz, muitas vezes para você, mulher, é aguentar o teu marido, que quando você vai na igreja, ele já começa a te amaldiçoar. Subir na cruz, meu amado irmão, é olhar para a tua casa e ver uma bagunça. Subir na cruz, meu amado jovem, é você vir na Canção Nova, ter experiência no retiro, no nosso acampamento, e voltar para a sua terra com tudo arrebentado. Eu lembro que quando eu vim aqui no New Vélez não, no Padre Rufus. Cara, o Padre Rufus, você já veio no Padre Rufus? Mano, eu já dormi no chão na Canção Nova, eu já vivi de tudo aqui dentro. No Padre Rufus tinha umas 100 mil pessoas. Mano, era tanta gente que nego não repousava, o nego ficava de pé assim, ó. Lotado de gente. Cara, tinha mais gente que o jogo Vasco e São Caetano. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, mano do céu, o céu vai caber tudo isso. Lógico que cabe. Saí da Canção Nova, montei no ônibus. Quando eu montei no ônibus, era 45 lugares. Eu falei, nossa, 45 pessoas. Eu cheguei em Araraquara, fui para minha casa. Eu e a Elaine e meus filhos. Nossa, a minha casa é do Senhor. Mas quando eu fui trabalhar, só tinha eu. E muitas vezes, você tem que entender uma coisa. Se crucificar, subir, estar com o Senhor, vai fazer você gritar muitas vezes sozinho, como João Batista. Mas que ele cresça, mas que ele tome forma na tua vida, para que ele cresça de um jeito tão grandioso e tão poderoso, que as pessoas ao olhar para você vai falar assim, é verdade a experiência que ele teve com Deus. Porque ele não arreda o pé. Ele não vai nem para a esquerda e ele não vai nem para a direita, porque aquilo tomou o coração dele, e ele faz da vida dele uma verdade. Ele faz da vida dele um caminho, para que todos aqueles que olhem e falam assim, mano, esse aí é diferente. É quanto mais você paga, é quanto mais você oferta, é quanto mais você deixa, mais Jesus vai ser glorificado na tua vida, meu amado e querido irmão. Entender o que Deus quer para você, muitas vezes viver o que Deus quer para você, vai fazer você ficar sozinho, sem amigos, porque quem te ama vai te entender. Ninguém entendeu a minha loucura. O nego falou assim, mano, o André ficou muito louco, velho. E eu fiquei mesmo. Mano, eu fiquei muito doido, mas doido mesmo. Eu rezava o dia inteiro, era 2 missas por dia, rezava 2 rosários por dia. Eu estava dirigindo meu carro, de repente eu começava a orar em línguas. Mas pode orar em línguas sozinho? E eu pegava o meu carro e ia para o lado, para o outro. Tinha vez que eu estava dirigindo e Deus me pegava, eu olhava para o meio do mato, dava vontade de descer do carro e começar a rodar que nem um peão da casa própria. Sabe por quê? Porque foi verdade. O chamado de Deus entrou nos meus ouvidos e caiu no meu coração, e eu tenho que fazer dar fruto.
Não dá para a gente ficar vivendo de acampamento, não dá para a gente viver de retiro em retiro, mas ser alguém que assume um compromisso com Cristo e fala: Senhor, pode vir, fura aqui, ó. Eu estou aqui, eu estou à sua disposição. Cara, tem uma história muito boa, uma história de um soldado, e ele era muito católico, muito cristão, e aquele soldado foi para a guerra, e na guerra, aquele homem perdeu parte do seu corpo, parte do seu braço e parte da sua perna, e aquele homem numa vida inteiramente lá na guerra, olhando para ele e numa tristeza absurda. Ele tinha dois sentimentos, de tristeza e de alegria. De tristeza, porque ele tinha perdido parte do seu corpo, e de alegria, porque ele não tinha morrido. Aquele homem volta para a guerra, chega na tua casa, se tranca e fica 6 meses, não quer vir para a rua, não vai na igreja, e ele passa de dias bons e dias ruins, com grande revolta com o Senhor. Mas chega um dia, tomado pelo Espírito Santo, aquele homem, ele, olha só, está tendo a Santa Missa. Aquele homem, no meio da homilia, ele abre a porta com tudo e grita para o padre no meio da Santa Missa: Padre, Deus aceita um homem pela metade? Aquele padre, movido pelo Espírito, olha para ele e fala assim: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem por inteiro que se entrega pela metade. É tudo ou nada. O morno Deus vomita. O Senhor não quer te vomitar. O Senhor já sonha com você. O Senhor já tem um castelo pronto para mim, para você. E eu e você não temos o direito de parar. Na igreja, meus amados jovens, eu fui forjado. Forjado, sabe o que é ser forjado? Na igreja, há 13 anos atrás, eu fiz a minha primeira pregação. E quando eu fui chamado para pregar, eu já falei: mano, vou pregar e eu vou falar que eu vou ter 7 filhos. Um vai chamar Abraão, outro Isaac, outro Jacó. Mano, há 13 anos atrás, eu só tinha o Djavan e o Davi tinha 1 ano e meio. Então presta atenção: quantos filhos eu tenho hoje? Então não brinca com Jesus. 7. Falei: já sei que eu vou ter, vai ser assim, 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 pá, tudo certinho. Fiz um castelinho. E quando eu estava fazendo a minha pregação, eu ia pregar no dia 23 de setembro, dia de Padre Pio. E no meio daquela pregação lá, rezando e ministrando aquela pregação, vendo que caminho eu ia fazer naquela pregação, eu fui dormir umas 2 da manhã, 9 horas eu ia pregar. Umas 2 eu caí no meio do sono. 4h25 Deus me acorda, para ficar comigo. Eu levantei e falei: Jesus, deixa eu dormir, eu vou pregar em teu nome, general. Ele falou: levanta para ficar comigo. Gente, eu levantei porque eu sou um homem de oração. Sentei na minha cama assim, fiz assim: Deus, como eu te amo. E no meio de roncos, no meio de muitos roncos, eu escuto: pá, 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 pá. Um monte de tiro. Mano, quando eu escuto aquele monte de tiro, eu pulo da cama e começo a rezar de verdade. Deus, misericórdia. Misericórdia, Pai, o que está acontecendo aí? E no meio daquele monte de tiro que eu começo a orar, Deus fala: é o seu irmão. Eu falei: meu irmão, Senhor? Meu irmão mais velho. Meu irmão, o terceiro. O Carlinhos é o mais velho, eu sou o segundo, André, o Nenê. O Hérito Aparecido, consagrado à Virgem Maria. Meu irmão, nos seus últimos 3 anos de vida, tinha abandonado tudo, entregado a vida dele para o crime. Meu irmão tinha um envolvimento com uma organização. E na minha cidade teve uma guerra entre a polícia e os bandidos. O meu irmão foi o primeiro a morrer. Mano, quando deu uns 20 minutos, chegou a minha irmã em casa: André, você não sabe, o Nenê tomou um monte de tiro. Quando eu estava falando com ela, minha mulher acordou, foi falar com ela. Eu entrei no meu quarto, dobrei o meu joelho e falei: Jesus, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar o que está acontecendo. Deus falou no meu coração que Ele tinha algo para mim. E quando o Senhor tem algo para você, meu amado irmão, você tem que ir até o fim. E eu escuto a minha irmã, ela recebe uma ligação, e naquela ligação ela recebe que o meu irmão tinha morrido. E quando o meu irmão tinha falecido, sobra para quem? Para o homem de Deus da casa dele. Eu sou um homem de Deus da minha casa. Você é um homem de Deus da sua casa? Você é a mulher de Deus da tua casa? Não, você é. Então, ser homem de Deus na tua casa vai te obrigar a fazer coisas que ninguém quer fazer.
E eu fui. Primeiro, durante 30 dias ouvindo o barulho das balas. Depois, a segunda cena, uma das piores da minha vida. Eu fui avisar minha mãe, a dona Cicinha, que o filho dela, que ela tanto amava, que ela cuidou com tanto carinho, tinha sido morto, assassinado. Meus amados irmãos, quando eu chego na casa da minha mãe está deitada assim, ó. Eu olho para ela e falo, mãe. Aí eu falo um pouquinho mais alto, mãe. Eu não queria acordar ela, eu falo, mãe. Minha mãe abre os olhos assim, está o meu irmão e a minha irmã desse lado, e meu tio que é pastor desse. Eu falo, mãe, o neném morreu. Minha mãe cata a roupa dela, rasa e começa a gritar, desesperada. E o desespero da minha mãe faz o filho dela, que é o homem de Deus, ir reconhecer o corpo. Quando eu chego na UPA de Araraquara, eu abro a porta, e naquela mesa, com 9 tiros, estava o meu irmão. Eu dou um beijo na boca dele e caio no chão. Eu amo muito jovens, sabe por quê? Porque naquele dia eu estava com alguns jovens. Eles me levantaram. Comecei a preparar o velório do meu irmão. Recebo uma ligação do pessoal que eu ia pregar. André! Eu fiquei sabendo o que aconteceu. Não precisa vir não. Eu virei para os meus irmãos e falei, mano, missão dada é missão cumprida. Eu vou sim. Ele falou assim, você vai vir? Eu falei, eu posso ir depois do almoço? Ele falou assim, pode. Eu fui depois do almoço. 10h30 chegou o corpo. Meio-dia estava velando. 12h30, peguei o carro e fui para a cidade que eu ia pregar, 50 quilômetros da minha cidade. Preguei lá em Rincão e foi a minha melhor pregação. Não foi porque eu preguei bem, presta atenção, meu amado irmão. Foi porque eu testemunhei Jesus na dor. Testemunhar Jesus na dor, na contrariedade, no sofrimento, vai ser um grito para o mundo que você se crucificou com Ele. E quando eu acabei aquela pregação, eu virei para o jovem e falei assim, jovem, eu estou voltando para Araraquara, vou enterrar o meu irmão. Não perca tempo não. Deus usou da minha dor para curar o coração daqueles jovens. Quando acabou a minha pregação, aquele monte de jovens se levantou e me abraçou, cara. E depois, eles pegaram o telefone e ligaram para a mãe e para o pai, pedindo perdão. Voltei para Araraquara, enterrei meu irmão. Louvores. Era domingo, dia de Santa Missa. Quando deu umas 10 horas da noite, chegou em casa um monte de jovens, serenata para mim. Só que o pau é no outro dia. No outro dia, eu sabia que o meu irmão, do jeito que ele tinha morrido, como ia ser. Meu coração estava destruído, arrebentado. Mas eu sou um homem de Deus. Você também é? Catei a minha mãe, levei ela na Santa Missa. Voltamos à Santa Missa. Minha mãe falou assim, eu vou tomar um calmante. Eu falei, toma mãe. Ela entrou no quarto dela. Eu entrei no quarto da minha irmã e comecei a brigar com Jesus. Falei, Jesus, eu não vou aguentar. Olha o que está acontecendo. E Deus falou para mim, pega a Bíblia. Quando eu peguei a Bíblia, Jó 5, do 17 ao 19. Eu golpeio, eu castigo, mas eu poupo. Quando Deus falava que Ele poupava, me deu uma esperança. Na terça-feira encontrei alguns amigos do meu irmão. E eles falaram assim para mim, eu encontrei o seu irmão. Eu falei, você não quer escutar isso. Mas André, você não está entendendo. Eu não encontrei um amigo. Eu encontrei 3 amigos do meu irmão, que eles me falaram algo que você não consegue entender. O meu irmão foi morto do sábado para o domingo. Na quarta-feira, na semana da morte do meu irmão tinha abandonado a fé, falava que Deus não existia, abandonou a mulher, os filhos, tinha se entregado no crime, estava vivendo uma vida muito louca. E no meio da lama, no meio do buraco, naquela quarta-feira ele foi na casa da minha irmã. E quando ele estava na casa da minha irmã, começaram a colocar uma música, um louvor. E aquele louvor começou a tocar, aquele louvor começou a chegar no coração do meu irmão. E o meu irmão pulou do sofá e falou assim, Tati, Deus está me chamando. Deus está me chamando. E ele pulou do sofá, pegou o carro dele e foi para a igreja Santa Cruz. Numa novena que ele ia há 9 anos. Fazia 3 que ele nem pisava mais o pé na igreja. E naquela novena, o meu irmão se confessou, comungou e pediu perdão para Nossa Senhora. Sabe, meus amados irmãos, viver para o Senhor vai te obrigar a dar um sim quando você quer dar um não. Mas entender que depois daquilo você entende a perfeição de Deus. Não foi uma pessoa, foram 3 amigos que viram o meu irmão na igreja. O meu irmão, quando chegou, contou para minha irmã, e o meu coração transbordou. Eu não sei se ele encontrou a misericórdia de Deus, mas eu sei que o Deus que eu confio, Ele tem planos grandiosos para a minha vida e para a tua vida. Depois da morte do meu irmão, a minha família foi para a igreja. Depois da morte do meu irmão, era só o André, foi todo mundo. Minha mãe virou ministra da Eucaristia. Nós refundamos um grupo de oração. O grupo de oração mais preto que tinha no estado de São Paulo era o nosso, mano. Mano, toda a negada ia lá.
era top. De vez em quando ela apagava a luz assim, eu não sabia se era o Espírito Santo ou se era alguém profetizando. Depois da morte do meu irmão, eu virei coordenador do grupo de oração. A minha mulher me ajudava no grupo de oração. A minha irmã era da salinha das crianças, metia o pau no filho dos outros. Meu irmão era o tecladista. Minha mãe era da intercessão. Minha mãe era aquela mulher meio, sabe a visão da Rave? Aquela menina lá. Minha mãe, uma vez na intercessão, levantou a mão e falou assim: eu estou vendo. Falei: o que você está vendo, mãe? Eu estou vendo um cão. Eu estou vendo, o que você está vendo, mãe? Eu estou vendo uma manga. Eu falei: mãe, cão chupando manga aqui não. Sabe o que eu quero falar para você? Depois da morte do meu irmão, o Senhor construiu uma história muito linda na minha casa. Hoje, vai fazer mais ou menos uns 100 anos, uns 100 dias que a minha mãe faleceu. 100 dias. E quando minha mãe faleceu, eu estava pregando a 16 horas de van da minha casa. Dentro da igreja, eu perdi o meu pai. Eu não conversava com meu pai. Meu pai ficou internado 20 dias, 20 anos separado da minha mãe. Eu cuidei do meu pai. E o Senhor me deu a graça de levar um padre para dar um som dos enfermos do meu pai. Dentro da casa de Deus eu perdi uma irmã por parte de pai. Na casa de Deus eu fui perseguido, humilhado, caluniado. Dentro da igreja, nego já passou do portão da minha casa, jogou pedra e falou: ô vagabundo. Mas eu quero contar um negócio para você. Quem me encontrou foi o Senhor. Nem para a direita e nem para a esquerda. Eu subi na cruz e de lá eu não vou descer. Sabe por quê? Porque eu não fico escutando a serpente que quer me tirar da cruz. Meu amado irmão, escolher o Senhor é muitas vezes fechar o ouvido para o mundo. Quem não escolheu Jesus vai querer tirar você de Jesus. Quem não fez as suas escolhas vai querer tirar você daquele que você livremente escolheu. E o Senhor te fez livre. Livre, meu irmão, não é obrigado. Sabe as nossas orações que a gente fica pedindo: Deus, tira esse desejo de me masturbar, Senhor. Tira esse desejo do meu coração, Senhor, de mexer nas coisas dos outros, nessa vida dupla. Presta atenção, se a experiência é com Jesus, o Senhor não vai fazer por você o que cabe a você. Cabe a você hoje se decidir. Se decidiu, você quer, vem, vem. Ele nos prometeu algo. Ele nos prometeu uma eternidade, meu irmão. Cara, eu fico imaginando o céu. Cara, eu fico imaginando estar com o Senhor. Eu fico imaginando as maravilhas de Deus. Eu fico imaginando ter uma experiência mas tão tremenda aqui nessa terra, que não se compara com o que eu vou viver com o Senhor na eternidade. Por isso, meu amado jovem, entenda uma coisa: ninguém pode escolher Jesus por você. Eu cuido de jovem há muito tempo. No início dos meus cuidados com jovens, eu tinha 2 filhas e elas aprontavam muito. Sabe aquelas meninas perdidas que arrebenta, saído com todo mundo, usava, já feito de tudo. Eu falei: mano, essas meninas, quando tiver uma experiência com Jesus, elas vão mudar o mundo. Só que teve um dia que eu virei, olhei para elas e vi, parece que elas não querem mais Jesus. E eu fiquei apavorado. Falei: elas não querem mais Jesus. Cheguei na minha casa, eu tinha uma cruz muito linda, dobrei o meu joelho e comecei a falar para Jesus: Jesus, Jesus, tira dias da minha vida, Jesus. Jesus, eu vou fazer essa mortificação, vou fazer essa penitência. E no meio daquele monte de baboseira que eu estava falando para Deus, que parecia ser muito bonito, o Senhor falou comigo: presta atenção, você está amando mais elas do que eu. E eu falei: Jesus, jamais. E ele falou: você é João Batista, você só anuncia. Eu não quero ninguém amarrado comigo. Para ficar comigo, a pessoa tem que querer. Você quer Jesus? Você escolheu Jesus? Você quer viver com Jesus? Então, na tua liberdade, meu amado irmão, é a tua escolha. Faça dessa sua escolha não ser um conto de fadas, não ser um passatempo. Faça da tua escolha entender que aquele que te chamou é fiel para te sustentar. Eu fico imaginando São Pedro. A tradição da igreja conta que este Pedro que eu acabei de ler, conta que este Pedro,
todos os discípulos sabiam que eles estavam sendo perseguidos e eles iriam morrer. E eles falam para Pedro: Pedro, foge, Pedro, vai embora, Pedro. E Pedro, sem entender, pega e foge. E quando Pedro está fugindo, ele encontra o Senhor. E quando ele encontra Jesus, Jesus olha para ele e fala: Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui? Jesus olha para Pedro e fala: eu vou me crucificar, Pedro. Jesus falou assim: por que, Senhor? Porque você não quer ir. Pedro entendeu, voltou e se crucificou. Eu não sou digno. Ele se crucifica de cabeça para baixo, com as mãos furadas, os pés furados, e um grande encontro acontece. Sabe aquele Pedro que nega o Senhor, aquele Pedro que não permite que Deus lave os pés, sabe aquele Pedro que afunda no meio do mar? Aquele Pedro, ele se crucifica com o Senhor, aquele homem que não era perfeito, mas no Cristo ele vai se aperfeiçoando, ele entende. Eu fico imaginando como um dia um padre, ele nos orienta. Um dia um padre estava contando, Pedro chegando no céu, ele olha para Jesus e fala: Senhor, e as mãos de Pedro estão furadas. Ele fala: Jesus, eu consegui. Jesus corre, dá um abraço no Pedro, e Pedro, com as mãos furadas, se encontra com as chagas do Senhor. E aquele homem que não entendia começou a entender. Não tenha medo do convite de Deus. Não tenha medo de viver a proposta de Deus para a tua vida. Sabe qual é o medo que você tem? O medo de não agradar o Senhor. O medo de não viver para o Senhor. O medo de, no final da tua vida, você viver por algo que valeu a pena. Algo que valeu a tua vida, os seus melhores dias, os seus melhores, sabe, algo que você olha e fala assim: caramba, eu me consumi por isso. Fala, valeu a pena. Eu olho para a minha história e vejo um André que não tinha nada, hoje encontrou tanta riqueza em Deus. Olha para a tua vida aí. O que você encontrou? Amigos, irmãos, uma fé, um desejo de evangelizar, um chamado, um grito, um desejo de profetizar. O que Deus construiu na vida dos apóstolos, Ele quer construir na tua vida. Entenda uma coisa: Deus não vai te obrigar a nada. Na cruz, como diz o meu cofundador, só existe um jeito. Quem sobe na cruz obrigado é ladrão, é bandido. Ou você sobe por amor, ou você desce e continua aí. Quem você quer ser na fila do pão? Quem você quer ser no final da tua vida? E eu fecho com uma história que eu escutei de um padre falando. Um dia, o padre estava cuidando dos seminaristas, e ele junta aos seminaristas, e ali naquela convivência linda, o padre olha para o seminarista, e o seminarista faz uma pergunta: padre, o que o senhor deseja no final da tua vida? O que o senhor quer? E o padre olha para o seminarista e fala: eu quero no final da minha vida, no meu caixão, um garfo bem bonito em cima do meu caixão. E aquele seminarista começa a olhar para o padre e começa a dar risada e fala: padre, você está com fome? E o padre conta para eles: não, vou te contar algo. Quando eu era criança, na casa da vovó, todo domingo a gente ia comer na casa da vovó. Então quando a gente estava comendo, a vovó me amava muito. A vovó vinha do meu lado e virava e falava assim: meu neto, quando você acabar de comer, você pega o seu garfo e coloca no teu bolso. E aí, todo mundo acabava de comer, ela ia recolhendo todos os talheres. Aquela criança, que a vovó amava muito, limpava o garfo e colocava o garfo no bolso. E a vovó tirava toda a comida, e depois o que a vovó vinha? Com a sobremesa. Quem era o primeiro a comer a sobremesa? Ele. E a vovó sempre falava a mesma coisa: o melhor sempre vem depois. Então ele queria aquele garfo em cima do caixão, para que eu pudesse entender, e você, que o melhor, meu amado irmão, não se resolve aqui, sempre vem depois, com aquele que nos chamou e é fiel para realizar tudo na minha vida e na tua vida. Eu quero te pedir algo, fica de pé, em nome de Jesus. Eu tenho 10 minutinhos. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos.
Eu quero pedir para você colocar a mão sobre o teu coração e na maneira mais sincera e honesta da tua vida, fecha os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Eu te convido hoje a falar com Deus. Eu te convido hoje a voltar a sonhar com Deus, a sonhar com a tua imagem, a sonhar com a tua vida, a sonhar com o teu nome de santo, a sonhar com a tua família santa, a sonhar com aquilo que Ele tem para você. Feche os seus olhos. Eu quero falar para você, não olha para o teu irmão nem da esquerda e nem da direita. Nesse momento é só você e o Pai. Nesse momento é só você e aquele que sabe quem você é. Ele sabe o teu medo, Ele sabe a tua fragilidade, Ele sabe os anseios do teu coração. Ele sabe que você está caminhando e não está conseguindo. Se você não consegue fechar os olhos, abaixa a cabeça. Agora não é hora de olhar para o lado, é olhar para você. Sabe qual que é o anseio do Padre Ailton? Sabe qual que é o anseio do Padre Samuel? O Padre Barnabé? É que esse acampamento produza frutos. E frutos de santidade. Não é vir para a Canção Nova e ver uma Canção Nova lotada, abarrotada, mas de homens e mulheres que entenderam que precisam subir na cruz, que se crucificaram com Cristo, que entenderam o chamado, que hoje estão dispostos a deixar no chão desta Canção Nova. Meus amados irmãos, tantos homens de Deus pregaram aqui, quantos profetas pregaram aqui, quantos grandes homens pregaram aqui. Presta atenção, agora é a tua vez. Eu já sentei nesta cadeira, eu já chorei nesta cadeira, eu já dormi nesse chão, eu já comi naquela padaria, eu já comprei naquela loja. Hoje é a minha vez de falar do Cristo. Fala para o Cristo: Senhor, me leva onde o Senhor deseja, me leva onde o Senhor anseia, Senhor. Não permita que eu fuja, não permita que eu questione, Senhor. E como Pedro, se eu não entender, pega na minha mão e me explica de novo, Jesus. Porque eu quero viver o que está no teu coração. Eu quero viver, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ver você orando, meu irmão. Presta atenção, abre a tua boca. Porque nós gritamos por causa do nosso time de futebol. Nós gritamos para chamar a atenção dos nossos irmãos. Mas agora existe um grito que é só teu com Deus. É uma fala que é só sua com Deus. Existe um grito que só o Senhor sabe. Só você sabe como se relacionar com o teu Deus. Então fala com Ele agora. Desperta o teu coração, desperta a tua alma, desperta a tua vida. E permita que Deus seja o centro da tua história hoje. Tira os ídolos, tira os reis que você colocou, tira os senhores que muitas vezes nós colocamos, e coloca Deus agora. E fala para Ele: Senhor, está tudo bem, eu estou te ouvindo. Senhor, eu entendi o chamado. Senhor, eu estou no caminho certo. Senhor, eu entendi o sofrimento. Senhor, depois do sofrimento que tem, Ele vai falar: eu sou o céu que te espera. Eu sou a alegria do teu coração. Eu sou a voz que não cessa na tua alma. Eu sou o Senhor que grita o teu nome. Foi eu que fui te buscar. O Deus que me buscou há 18 anos está buscando homens e mulheres nessa tarde. O Deus que me buscou há 18 anos, que buscou o Padre Ailton há muitos anos, que realizou na vida desses jovens da fraternidade, está procurando homens que querem morrer pelo céu. Eu quero falar para você: se relaciona com Deus agora. Se relaciona com Deus agora, de um modo tão lindo, tão perfeito. Meu amado jovem, é do jeito que você ora, é do jeito que você fala. Eu contei tanta coisa da minha vida, para que a minha vida pudesse mostrar para você, a minha vida gritasse para você: eu escolhi Jesus, eu quero viver pelo Cristo. Eu entendi a crucificação. André, e o mundo? O Senhor fala que a gente só evangeliza aquilo que a gente ama. O Senhor amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para o mundo. Entenda um negócio: é nele que nós vamos viver, é nele que nós vamos ganhar, é nele que nós seremos vitoriosos. Eu quero pedir para você agora: escuta essa canção e deixa o teu coração se colocar aos pés daquele que nos ama hoje. Não saia deste acampamento do mesmo jeito. Hoje é um dia de decisão. Você se decidiu, você entendeu, você escutou o chamado.
Você entendeu que não é barulho, não é um grito do mundo, mas de alguém que subiu na cruz e falou: eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Deixa eu chorar por você. Deixa eu me envolver. Deixa eu me envolver até querer mais. Será que um dia eu vou ser aquele que limpa tuas chagas ao invés de perfurá-la? Queria poder te amar sem te machucar, não desviar o olhar. Queria poder te abraçar só pra descansar e em teus braços ficar. Eu quero fazer um convite. Quando eu estava rezando por esse acampamento, o Senhor me deu uma visualização. Era de jovens que estavam amedrontados, mas hoje tinham se decidido pelas coisas do Cristo. E todo medo ia embora. Eu quero pedir para você, e não é uma onda, não é um barulho. Existem pessoas que estavam com uma vida extremamente longe de Deus, mas hoje o Senhor gritou no teu coração de um modo único. Eu quero falar para você: sai do seu lugar aqui, ó, e vem dobrar o seu joelho junto aqui, ó. São algumas pessoas. Sai do seu lugar e dobra o seu joelho aqui, ó, junto a essa grade, e faz a tua oração de joelho nesse chão, aonde muitos homens de Deus se deixaram ser construídos por Deus. Venha hoje com o teu medo, venha hoje com as tuas dúvidas, venha hoje com os teus questionamentos, venha hoje e faz a oração mais sincera da tua vida. Dobra o teu joelho, e quando você dobrar o seu joelho, você vai entender que o céu está olhando por você. Alguém que se decidiu de verdade. Fala para Deus da tua covardia, fala para Deus do medo do teu coração, fala para Deus da ansiedade da tua alma, fala para Deus dos questionamentos que você vem vivendo. E quando eu falei de perder pessoas, você que não perdoava a Deus, você que não entendia os planos de Deus, você que questionava a Deus, você falou: agora eu sei. Porque depois da dor tem um Deus poderoso que vem em nossa direção. Meu amado jovem, dobra o seu joelho rapidamente e deixa que Deus seja o Senhor da tua vida. Deixa que Deus seja o Senhor da tua alma. Deixa que Deus seja o Senhor do teu coração. Eu quero falar para você, meus amados irmãos, vocês que estão de pé, levanta suas mãos aí e comecem a interceder por aqueles que estão voltando para casa hoje. Comece a interceder por aqueles que subiram na cruz hoje. Intercede por aqueles que querem o Senhor. Vem, vem. Luta contra mim, vai. Luta contra mim, pois deseja-te, pois deseja-te. Deseja-te, pois deseja-te. Luto contra mim, pois deseja-te, pois deseja-te. Faz a sua oração. Fala para Deus hoje. Fala para o Senhor hoje. Fala o teu nome para Ele. Aí eu voltei, Senhor. Voltei a sonhar os teus sonhos. Voltei a desejar aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Voltei a me apaixonar por aquilo que o Senhor quer que eu me apaixone, Senhor. Voltei a escolher aquele que por primeiro me escolheu. Voltei a viver por aquele que primeiro viveu para mim. Se renda ao teu Senhor agora. Eu convido você, levanta as suas mãos, vamos orar por eles aqui. Vamos orar em línguas um pouco. Solta a sua voz
Existem jovens aqui no meio de nós que estavam com uma vida inteiramente destruída, sem força para levantar, para ir, para caminhar, para recomeçar. Tinham abandonado a cruz, subir muito menos. Ora por eles agora, ora por eles agora. Uma nação se levanta, um povo se levanta. O intuito deste acampamento é esse: um povo que volta para casa, sedento pela vontade do Pai, sedento pelo querer do Pai, para viver as promessas do Pai. Com as suas mãos estendidas, vamos rezar por eles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Meus amados irmãos, eu quero pedir um favor para você. Levanta esse irmão aí, dá um abraço nele, faz o sinal da cruz na testa dele. Bem bonito, vai, vocês que estão de pé, ajuda aí a levantar esse irmão. Dá um abraço bem forte nele. Abraçou ele bem forte. Isso, levantou ele. Levantou ele. Agora dá a mão para o seu irmão da direita e da esquerda. De alguém que entendeu a mensagem, de alguém que entendeu a profecia. Segura a mão do teu irmão da esquerda e da direita, bem alto. Levanta a mão do teu irmão da direita e da esquerda. Levanta a mão do teu irmão da direita e da esquerda. Fecha esse corredor. Levanta a mão do teu irmão. E juntos, cantar, profetizar. Vem Deus nesse lugar. Vai, vai, vai. Deseja-te, pois deseja-te. Luto contra mim, vai! As mãos pro alto! Luto contra mim, pois deseja-te, pois deseja-te. Luto contra mim, luto. Vai! Levanta a mão no seu irmão, canta isso pro Senhor, vai. Luto. Luto, pois deseja-te, pois desejo. pois deseja. Mais uma vez, para fechar, luto contra mim. Só vocês, bem bonito, luto. Pois desejo. Com a mão pro alto.